estudo número 8, nós estudamos sobre o milênio, ok? Então, nós aprendemos que durante o milênio, os fiéis passarão esse 1000 anos com Jesus ali no céu. Durante o milênio, os fiéis ressuscitados habitarão nas mansões celestes, passarão 1000 anos de perfeita harmonia e reinado com Jesus no céu, analisando os juízos de Deus, e isso nós estudamos no estudo número 8. E aqui, na ponta, nós estudamos, estudo número 9, conforme eu já disse, o repouso na sepultura. Ao morrer, o ser humano entra em um estado de total inconsciência e ele permanece repousando de forma mansa e silenciosa na sepultura física. E, aguardando a volta, o ser preservado na morte aguarda o cumprimento da bendita promessa, o glorioso retorno de Jesus e o despertar celestial na ressurreição dos justos. Então, após essa a ressurreição, então, apenas após a ressurreição é que, então, os mortos fiéis em Cristo é que irão, então, passar esse milênio com Jesus. Então, nós temos os 3 cenários do destino humano. Nós temos o estado da morte, temos o período do milênio, que nós já estudamos, e hoje nós vamos falar sobre a nova terra, né? A descida dos salvos após o milênio, os salvos descem à terra junto com a Nova Jerusalém, retornando ao planeta. E nós temos uma renovação completa, que é o planeta Terra purificado integralmente pelo fogo, desfazendo toda a mácula do pecado. E por último, então, o planeta é perfeitamente restaurado com as mesmas belas características do Éden original. Pensamos o seguinte: o Éden ficou lá, né? Para trás, lá em Adão, que perderam o privilégio de permanecer nesse local criado por Deus, né? Perfeito, para que os seres humanos vivessem ali em perfeita harmonia com Deus. Mas sabemos, por conta do pecado, que nós já estudamos também aqui, houve então essa separação, essa barreira, então não mais ficaram ali naquele local. Então, o Éden que nós perdemos, ou que nossos primeiros pais perderam, é prometido agora que, o estudo de hoje, vamos apresentar que é nos prometido uma nova terra, ou seja, nós teremos novamente um Éden restaurado. Okay? Então, o estudo de hoje é a nova terra. Segundo Pedro, capítulo 2, aliás, capítulo 3, verso de número 13. Se você quiser confirmar na Bíblia Sagrada, seria importante, para que não seja somente nós falamos aqui ou mencionando o texto, mas que você confira, de fato, na sua Bíblia, e assim você vai também praticando, né, a procura dos textos bíblicos. E aí, na segunda carta de Pedro, capítulo 3, do verso de número 13, tem uma afirmação importante sobre a nova terra, que diz o seguinte: nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Então, teremos tudo novo, né? Após o milênio, vamos estudar aqui que a cidade santa, a Nova Jerusalém, que é o destino dos salvos durante o milênio, essa cidade ela descerá na nova terra. Como irá acontecer isso? É o que nós vamos ver daqui por diante. Vamos fazer uma introdução breve? Por exemplo, fazer uma pergunta: alguém gosta de viajar? Poucos aqui gostam de viajar? Poucos gostam de viajar? Ninguém quer? Eu não gosto de viajar. Eu sou caseiro, eu gosto de ficar no meu cantinho. Eu, particularmente, não gosto de viajar, não. Gosto de ficar no meu cantinho. Sou bem caseiro. Mas, às vezes, precisa viajar, né? Fazer o gosto também da família, da esposa, dos filhos, precisa dar uma saída. Mas, para quem gosta de viajar, às vezes de avião, nunca viajei de avião e nem pretendo viajar, mas, quem sabe um dia, né? Eu tenho essa coragem. Mas, para quem gosta de viajar, muitas vezes nós temos opções, né? Ou você vai para a cidade de Jerusalém, conhecer ali as histórias bíblicas, passar para onde Jesus passou, passar para onde os apóstolos passaram. E é interessante, né, fazer uma viagem como essa. Seria interessante, né, fazer uma viagem para Jerusalém, de fato, para conhecer ali as histórias bíblicas mais de perto, né, pisar exatamente onde Jesus pisou. Oi? Quem sabe um dia, né? Ou quem sabe visitar uma das belezas, né, de algumas cidades aí, por exemplo, Dubai, né, que é uma cidade que é feita no meio do deserto, moderna, né, cheia de prédios luxuosos e grandes, gigantescos. Mas, de fato, aquilo que os nossos olhos muitas vezes vislumbram, e isso não é pecado, nós queremos viajar para lugares como esse,
tudo tem seu tempo, mas o que nos aguarda é muito superior a tudo isso. É coisas que os nossos olhos não conseguem nem imaginar, o nosso pensamento não consegue nem imaginar, não desce ao nosso coração aquilo que Deus nos preparou. Então, Deus quer nos levar, é o objetivo dele, a levar a esta cidade, a Nova Jerusalém. E aí o texto na tela, se você desejar abrir, ali também está escrito o texto na íntegra, 21 de Apocalipse, é a descrição, é uma breve descrição aqui da cidade de Nova Jerusalém. Eu vou ler apenas alguns versos, mas aqui tem uma menção assim, muito importante para esse tema de hoje. Ó. Verso de número 1, diz o seguinte, ó, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Veja que maravilhoso saber que, além de nós termos o privilégio de entrarmos na cidade santa, a Nova Jerusalém, que, aliás, ao estudarmos sobre o milênio, é exatamente o destino dos salvos, é a cidade santa, a Nova Jerusalém. Lembra que Jesus, lá em 14 de João, disse que ele iria preparar moradas, e essas moradas envolve a cidade santa, a Nova Jerusalém. Então, essa cidade santa, a Nova Jerusalém, é o destino dos fiéis salvos por Cristo. E aqui nos versos 9 e 10, temos mais uma confirmação. 21 de Apocalipse, verso 9 e 10, diz o seguinte: e veio um dos 7 anjos, que tinham as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até a uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade de Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Então nós vemos ali essas duas referências demonstrando na visão de João. Lembra-se que João está recluso na ilha de Patmos, por conta da perseguição que ele sofreu por não negar a Cristo, e ali na ilha de Patmos é que ele tem a revelação do Apocalipse, ou seja, João, nós vemos que é um profeta profetizando os acontecimentos dos últimos dias, ou seja, dos dias que nós vivemos hoje, mas em toda a história desse grande conflito que nós vivemos, nós vemos e enxergamos sempre uma oposição àquilo que Deus cria. Como, por exemplo, nós vemos uma referência à cidade de Jerusalém, já lá em Gênesis, quando Melquisedeque vai até Abraão, ou Abraão vai até Melquisedeque entregar os dízimos, e ali diz que Melquisedeque era de Salém, uma referência a Jerusalém. E ali, anos depois, o que se levanta ali, nas proximidades ali? A cidade de Babel, que mais tarde se tornaria o quê? A cidade de Babilônia. Então, vemos e enxergamos sempre uma oposição àquilo que Deus ergue, cria, estabelece. Então nós vemos assim sempre o conflito, sempre Satanás querendo confrontar aquilo que Deus cria. Então, de um lado nós vemos Satanás e seus adeptos, e por outro lado nós vemos Deus com os seus remidos. E nesse contexto exato do milênio, onde acontece então o juízo, onde acontece então todos os detalhes que, inclusive, acho que no estudo número 8, foi estudado um pouco sobre o juízo, vai estudar um pouquinho mais adiante, mas nesse contexto do juízo, dessas últimas execuções que Deus estabelece ali no santuário celestial, na Nova Jerusalém, é o contexto onde, então, também, ao descer a cidade santa de Nova Jerusalém, que nós já lemos aqui nesses versos, é que ocorre, então, aquele momento da execução final de Satanás
e os seus adeptos. Ou seja, nós vemos ali um cenário de juízo de Deus. Por quê? Porque quando Satanás, já sentenciado, já com os ímpios também já julgados e condenados à execução, é que quando se estabelece a cidade, a Nova Jerusalém, que desce do céu e se estabelece nessa terra, nesse planeta, o que acontece é o seguinte, ó. Nós temos então a purificação dessa terra. Por quê? Porque quando, 20 de Apocalipse, verso 9, porque quando Satanás e seus seguidores veem que há os fiéis ali dentro daquela cidade, causa então uma revolta, querendo invadir essa cidade, então Deus manda o seu juízo final, a execução final de Satanás e os seus seguidores. Ali em 20 de Apocalipse diz: subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos, pensando que, por certo, iam ter êxito, né, naquela invasão, mas não. Ali então se executaria o juízo de Deus. E diz aqui: e a cidade querida, mas desceu o fogo do céu e os devorou, e os consumiu. Então houve ali o juízo de Deus. Então, este fogo, ele foi preparado somente para Satanás e os seus anjos, mas também, infelizmente, será para aqueles que não aceitaram viver conforme a vontade de Deus, ou seja, decidiram seguir Satanás ao invés de Jesus. E aqui nós temos um pensamento e depois uma referência de que descerá fogo do céu destinado ao diabo e seus anjos. Aqueles que não ficarem ao lado de Cristo, então, estarão ligados a Satanás. E esse fogo também que desce nessa terra, por ocasião da invasão da cidade da Nova Jerusalém, esse mesmo fogo também purificará a terra da poluição de todo o pecado. Ou seja, conforme Malaquias, o profeta Malaquias relatou no seu capítulo 4, verso 1, ele disse: não deixará raiz e nem ramo. Ou seja, a exclusão, a aniquilação total do pecado e então a purificação dessa terra que nós hoje vivemos. Quando Jesus voltar, nós já estudamos sobre isso, haverá o quê? A destruição dessa terra. Os salvos subirão com Cristo, ficarão 1000 anos na Nova Jerusalém, e depois dos 1000 anos, conforme nós já lemos, essa cidade santa descerá aqui nessa terra, que estará então já tomada por Satanás e seus seguidores, e aí o juízo acontece, onde então essa sentença, essa execução, esse fogo purifica, acaba com o pecado, mas também, por outro lado, purifica a terra. Ou seja, essa terra agora, nesse momento, passa a ser recriada. O texto diz: eis que crio novos céus e nova terra. Isso é possível? Com certeza. Lembra-se do dilúvio? O dilúvio não devastou toda essa terra? Não devastou todas as pessoas, os animais que ficaram, as árvores, tudo que existia aqui neste mundo foi devastado pela água do dilúvio. E o que aconteceu depois? Houve então a recriação de todas as coisas. Nasceu novamente árvores, plantas, foram estabelecidas multiplicação de animais e assim por diante. Então, o texto ele é claro em dizer que Deus ele recria, cria e recria. Ele é o Deus Todo-Poderoso e Ele é onipresente, onipotente e Ele sabe o que faz. Mas aqui nós temos uma pergunta para refletir. Olha só, por que Deus promete criar novo céu e nova terra? Vamos ali para Apocalipse 21, já está em Apocalipse, né? Capítulo 21, verso de número 5. 21 de Apocalipse, verso de número 5. Está na tela ali, mas pode acompanhar também no texto, se você desejar. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Ou seja, tudo aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Então, Deus promete um novo céu e uma nova terra, para restaurar todas as coisas e eliminar para sempre o impacto do pecado. E esse novo lar eterno dos redimidos será a prova
final de sua justiça e misericórdia, revelando o seu caráter de amor e sua fidelidade em redimir o universo. Pergunta número 2, está na tela. Como será então essa nova terra? Nós temos agora aqui um texto em Isaías 65, está lá no Antigo Testamento. Você vai abrir ali Salmos, depois temos Provérbios, Eclesiastes, Cantares, nós temos Isaías, bem pertinho ali de Salmos. Provérbios, Eclesiastes, Cantares e Isaías. Isaías 65, verso de número 17 e 18 a princípio. Veja que Isaías é um profeta clássico, né? Porque ele profetiza ali em aquele contexto da apostasia, do afastamento do povo de Deus, e vejamos que várias profecias, naquele contexto ainda, eram profecias condicionais, ou seja, o povo daquela época de Isaías não atendeu às reivindicações de Deus. Então, aquelas promessas, como por exemplo essa que nós vamos ler, ela foi transferida ao Israel espiritual. Ou seja, essas promessas que nós vamos ler aqui agora, ela condiz com aquilo que está escrito por João em Apocalipse 21. Ou seja, um fala com o outro. Então, aquilo que João escreveu a respeito da nova terra, novo céu e nova terra, é aquilo que Isaías já havia escrito muitos anos antes. Aqui em Isaías 65, verso 17, olha só o que diz. Pois, eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas. Jamais haverá memória delas. E podemos perguntar, será que nós não vamos lembrar de nada, nem dos nossos entes queridos, não vamos reconhecer uma Elias lá no céu? Será? Bom, nós temos que pensar o seguinte, que a ressurreição ou a glorificação não vai servir para fazer uma lavagem cerebral em ninguém. Nós precisamos lembrar da promessa de que Cristo fez aos discípulos, lá em 8 de Mateus, verso 11, ele disse que nós nos assentaremos junto com Abraão, com Isaac, com Jacó, ou seja, nós conheceremos esses grandes homens de Deus. Por outro lado, nós vemos em Lucas 24, quando Jesus apareceu para os discípulos. À primeira vista eles assustaram, mas depois eles reconheceram o seu mestre. Então veja que a própria vida de Cristo é uma demonstração de que, sim, nós reconheceremos os nossos entes queridos. Pensa que, já pensou se nós não conhecêssemos nossa família, nossa esposa, nossos filhos no céu? Não faria sentido, né? Não faria sentido nós constituirmos famílias aqui. Então, Deus faz tudo perfeito e, com certeza, vai ser um grande reencontro de famílias e de entes queridos no céu. O verso ainda prossegue. Mas vós folgareis, verso 18, e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que eu crio para Jerusalém alegria e para o seu povo regozijo. Vamos para o verso de número 22, 21, aliás. Eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Verso 22. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como o da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todo as obras das suas próprias mãos. Vemos que as atividades nessa nova terra servirá para que ninguém fique ocioso. Ah, mas eu vou plantar. Já passei a minha vida toda aqui pegando enxada e carpinando. Mas veja que esse contexto de pecado que nós vivemos, o que nós precisamos carpinar e enfrentar ali? São as ervas daninhas? É o mato que não serve para nada? Só serve para o fogo ou para adubar alguma horta? Saibamos que na nova terra não haverá nada disso. Saibamos que na nova terra nós iremos só plantar. Não irá precisar nem regar, eu acho.
creio eu. Nova terra, tudo novo, nem nada de pecado, nada de erva daninha e mato. Por isso que está falando aqui, ó, que nós plantaremos, nós edificaremos, não será, como muitos imaginam, nos transformamos em anjos e ficaremos sentados nas nuvens, tocando harpa o dia todo, nada disso. É isso que pinta aí Hollywood, né? É isso que pinta aí desenhos, e o que diz a Bíblia, nós não ficaremos ociosos, nós trabalharemos, plantaremos o nosso próprio alimento. Que privilégio teremos de plantar o nosso próprio alimento e comer daquilo que é puro, sem veneno, sem agrotóxico, sem ervas daninhas para ficar ali trabalhando a terra, enfim. Verso 25, olha só esse verso 25. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como boi. Pó será a comida da serpente. Não fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Veja que, será que seria possível hoje convivermos com animais ferozes? Animais carnívoros? Logicamente que não. Lembro de uma cena agora, daquele moço, né, que entrou na jaula do leão, lembra? Uma reportagem, que ele acabou sendo morto. Aí depois fizeram até uma reconstituição no inteligência artificial, né, mostrando que ele descia ali e a leoa ali aceitava a presença dele, ele conseguiria fazer carinho na juba dela. E ali foi um retrato justamente do que será na nova terra. Porque na nova terra nós não teremos animais carnívoros, nós teremos animais herbívoros. Nós teremos a oportunidade, como essas crianças aqui, ó, de ficarmos ao lado desses animais ferozes, grandes. Olha só que maravilhoso saber disso, que nós poderemos viver em paz e harmonia, não somente com nossos irmãos e amigos, mas também viveremos junto com os animais que nós nem imaginávamos que poderíamos conviver junto com eles. Essa é uma maravilhosa promessa, porque mediante ao sofrimento dessa terra, a tantos fardos pesados e angustiosos, Deus nos dá a esperança de que, embora nesse mundo de pecado vivemos com problemas, com tantas coisas para ser resolvidas, que muitas vezes nós nem conseguimos, mas a esperança é que eis que crio novos céus e nova terra, onde não haverá morte, nem dor e nem animais ferozes, mas animais mansos e herbívoros como esses daí. Pergunta número 3, como podemos então nos preparar para viver na nova terra? Eu falei sobre várias características aqui, né, importantes, que nos traz esperança, que nos traz alegria, mas como podemos nos preparar para viver na nova terra? Lá em Apocalipse 22, 14, tem uma menção muito importante, que é somente através disso é que nós poderemos nos preparar para estar na nova terra. 22 de Apocalipse 14, olha só o que diz. Bem-aventurado é aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Pelas portas. Podemos nos preparar para a nova terra ao viver em comunhão com Deus, permitindo que Ele molde o nosso caráter para refletir o seu caráter. A nova terra é o lar dos que foram transformados somente pela graça de Jesus. De que maneira a promessa da nova terra nos inspira então a viver hoje? Como nós, diante de todas essas informações que nós recebemos, como nós podemos então, como isso nos inspira a viver hoje? Colossenses, tem uma citação aqui que eu achei muito relevante para esse momento aqui do estudo. Filipenses, Colossenses, capítulo 3, verso de número 1 a 4, que diz o seguinte, ó. Colossenses 3, 1 a 4. Portanto, se fosses ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Verso 2. Pensai nas coisas lá do alto, mas não as que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo
em Deus. E verso 4, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestos com Ele em glória. Em Apocalipse 21, 4, somos convidados então a contemplar um futuro onde não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Imagine então um lugar onde todas as tristezas são deixadas para trás e onde Deus habita com o seu povo em perfeita paz. Essa nova terra será o lar eterno dos que confiaram em Deus e viveram para Ele. Que nós possamos nos inspirar a viver esses princípios da palavra de Deus, porque o que nos espera, o que nos aguarda é muito superior a tudo o que nós podemos imaginar. Nós tínhamos muito mais a falar, né? Mas por causa do tempo, eu espero que você se aprofunde um pouco mais no tema, que nós poderíamos nos aprofundar, mas eu convido que você se aprofunde em casa. E agora, que isso que nós falamos aqui, que é apenas poucas porcentagens, acho que não chega nem a 50% que nós falamos aqui, de tudo aquilo que nós poderíamos estar falando sobre a nova terra, mas que isso sirva de um start, para que você agora por si mesmo busque mais informações e que essa esperança da nova terra, do novo céu, possa crescer em seu coração. E umas perguntas para que você pense e estude um pouco mais. Quem ficará fora da nova terra? Ou quem entrará nela? Quais serão as atividades dos salvos na nova terra? Eu falei algumas, né? Quão frequentemente os salvos adorarão a Deus na nova terra? Então, se você tem interesse em se aprofundar um pouco mais nesses assuntos, tem um QR Code, facilmente você consegue ali baixar em PDF um guia de estudo que vai contemplar todos os temas que nós já falamos aqui e os outros mais que nós iremos também estudar com vocês aqui todos os domingos. E o meu desejo é que você decida hoje, não deixe para amanhã o que você pode decidir hoje, né? Diz lá em Hebreus 3, não endureça o vosso coração, né? Se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus. Então a sua decisão hoje deve ser o quê? Creio que Jesus está preparando morada para mim. Desejo amá-lo de todo o meu coração. E quero ter a marca daqueles que amam a Deus. Esse é meu desejo, meus irmãos. Esse, na verdade, deve ser o nosso desejo. E que você possa crescer a cada dia mais no conhecimento daquilo que nós apresentamos nesta noite. Se você tem ainda dúvidas, perguntas, ou se você está passando por momentos difíceis, que precisa de uma intercessão, de uma oração, de uma conversa, de um conselho, ou de até, quem sabe, um estudo bíblico, né? Que de forma até online, isso é possível. Temos um número aí de WhatsApp, você pode entrar em contato, e aí nós teremos ali pessoas disponíveis para estar aí respondendo suas perguntas, anotando seus pedidos de oração, anotando suas necessidades. E se você tem desejo de aprender a Bíblia, um pouco mais, ou um pouco mais até pessoal, quem sabe, entre em contato com esse número de WhatsApp, que nós iremos ter o prazer e a alegria de atender os nossos irmãos e os nossos amigos. E o próximo tema, nós ficaremos aqui na expectativa de conhecer esse tema, salvação pela graça. Será que nossas melhores obras podem contribuir para a nossa salvação?